Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivy Almeida e eu estou aqui hoje a convite do papai para iniciar uma série de vídeos onde eu vou ensinar vocês a como voltar para o Jardim do Éden, como voltar ao estado original, como se tornar um filho de Deus como Jesus através do processo do novo nascimento que ele nos deixou. Antes de mais nada, eu queria pedir a todos vocês a não esquecer de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e deixar o seu like. E se você gostar desse vídeo, deixa lá o seu comentário, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa lá o seu comentário. Então, lá em João 3, a gente começa a ver uma conversa entre Jesus e Nicodemos, né? E Jesus, ele diz para Nicodemos, quando Nicodemos lhe pergunta, ele fala: na verdade, te digo, é necessário nascer de novo, né? É necessário, Nicodemos, nascer de novo para ver o reino de Deus. E depois ele diz, é necessário nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus, né? E aí Nicodemos, ele fica confuso e ele pergunta, como pode ser isso? Por acaso pode um homem voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo já sendo adulto? Né? E Jesus responde para ele, ué, tu és mestre da lei e não compreende dessas coisas? Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? E isso é algo que me assusta e ao mesmo tempo me deixa muito triste. Porque muitos cristãos fiéis, temente a Deus, que estão nas igrejas, tá? Até mesmo pastores, pessoas que têm cargo nas igrejas, tá? Que ministram outras pessoas, né? Desconhecem qual o processo, desconhecem como fazer para nascer de novo e se tornar um filho de Deus, né? E aí, depois daquela live que vocês viram, né? Que eu fui convidada pela Mana Eliade, né? Uma mana preciosa que eu amo muito, que foi aquela live Despertar, o primeiro vídeo que eu postei aí no meu canal, né? Papai me convidou a falar justamente sobre isso, sobre a questão de voltar ao jardim, né? Eu falei para vocês o que aconteceu em Gênesis, né? Por conta do pecado de Adão, nós perdemos essa conexão com o Pai, né? Passamos a ser um homem carnal, influenciado pelo maligno, não é? E nós precisamos fazer esse caminho de volta para o jardim. Tudo que papai quer é que nós voltemos ao estado original, né, de todas as coisas. Só que para isso existe um processo, existe esse caminho de volta. E o caminho é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? Então, eu queria novamente voltar lá em Gênesis para mostrar algo que o Pai me revelou. Gênesis, capítulo 1, o princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aqui, ele diz, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz em meio às trevas, né? Então, assim, papai estava me mostrando que depois da queda de Adão, que o pecado entrou no mundo e com o pecado veio a morte, houve aquela desconexão, né, do qual eu falei para vocês, né? O espírito, ele era um com o Pai, o espírito de Adão era conectado ao Pai, certo? Só que relacionamento leva tempo, então ele ainda não conhecia sobre relacionamento, ele ia aprender com o Pai sobre todas as coisas, certo? Só que nesse meio do caminho houve o pecado, né? Então ele caiu. Quando ele caiu, o Espírito de Deus se desconectou automaticamente do Espírito de Adão. E a partir daquele momento, a alma de Adão se tornou pai de si mesmo, tá? E se sentou no lugar de Deus dentro dele, certo? Só que a alma, ela precisa receber instruções do Espírito. E como o Espírito do Pai tinha se conectado do Espírito de Adão, quem entrou? O Espírito do maligno. Ele entrou, ele escravizou o Espírito de Adão que estava ali dentro, roubou a sua identidade, todos os seus dons e talentos, né? E principalmente o poder criativo.
e começou a influenciar a alma de Adão, certo? Então começou a criar um mundo dentro dele, um mundo da alma, começou a profanar o templo do Senhor. Aquilo que era para ser sagrado, agora já estava sendo profanado. O inimigo ele vai inserindo violência dentro de nós, inserindo conceitos do reino das trevas, conceitos distorcidos, tá? Ele vai profanando o templo do Senhor, vai construindo esse mundo dentro de nós, tá? E vai nos moldando de acordo com a sua vontade. Afinal de contas, ele se apoderou do nosso poder criativo. Então ele vai criando, né, um novo Adão, um homem carnal, de acordo com a sua vontade, nos manipulando, né, como fantoches, tá? Ao seu bel prazer, né? Então, papai, diante disso tudo, vendo todo este cenário, porque a gente tem que pensar o seguinte: o nosso pai, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele já sabia tudo o que ia acontecer no Éden, tá? E foi por isso que a Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado desde a fundação do mundo, certo? É como se papai fizesse as coisas de trás para frente, certo? Ele fala do início começando pelo fim de todas as coisas. É sempre assim, é desse jeito, tá? Então, quando ele monta esse cenário, ele já sabia o que ia acontecer. E ele já nos deu um plano de salvação por meio de Cristo. Aí, conversando com ele, ele me fez voltar novamente ao princípio de todas as coisas aqui. A terra está sem forma e vazia. Gênesis 1, versículo 2. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, ele começou a me explicar que essa terra sem forma e vazia somos nós por conta do pecado que entrou no mundo. E por conta do pecado, a morte, tá? Então, o espírito do maligno, ele começa a moldar a gente de acordo com a sua vontade, certo? Inserindo as trevas dentro de nós. Então, assim, essas águas que tá aqui no início, porque ainda não tinha parte seca, né? Deus ainda não tinha feito a parte seca. Então, era águas, tá? Muitas águas. E dentro dessas águas tinha um abismo grande e profundo, escuro. E sobre a face desse abismo estavam as trevas imperando sobre a face do abismo, tá? Mas do outro lado, nota-se que sobre as águas o Espírito do Senhor pairava, né? Ele se movimentava sobre as águas, né? Então, quando a gente fala de águas na Bíblia, a gente está falando de povos, de línguas, de nações, está falando de nós, tá? Essa terra ao qual o Senhor está falando aqui em Gênesis, somos nós. Afinal de contas, Jesus disse lá em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então o pai, ele começa a trabalhar nessa terra. Quando a gente o convida para entrar, ele começa a trabalhar nessa terra, tá? Então assim, Adão, ele tinha um relacionamento, era tudo perfeito, tá? O pai ia começar a mostrar para ele todas as coisas, a revelar para ele todas as coisas, ele ia descobrir quem ele era, né? Ele ia descobrir a identidade dele. No entanto, por conta do pecado, ele caiu. E com o pecado a vida foi tirada do mundo e veio a morte. Então agora, quem estava imperando sobre Adão, sobre a alma de Adão? Eram as trevas, o espírito do maligno. Então por isso que aqui nessa parte em Gênesis vai falar que as trevas estavam sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa terra sem forma e vazia somos nós por conta do pecado, tá? O diabo, o maligno, ele vai trabalhando na nossa alma, sabe? De maneira que nós vamos sendo mergulhados em total escuridão, né? E acaba que dentro de nós existe um abismo, aonde quem está imperando é ele. E nós vamos ficando sem forma e vazios, perdemos a nossa identidade, certo? Então, dizendo isso, o que acontece? A única forma de nós fazermos esse caminho de volta é através do nosso Senhor Jesus. É através dele. Ele é o caminho que nos leva de volta para o jardim, de volta ao estado original, sabe? É através dele que a gente vai descobrir quem o Pai é, o Pai vai se revelar para nós,
tá? Nós vamos descobrir a identidade de pai, a identidade de filho e descobrir o nosso propósito, para que nós viemos aqui na Terra, certo? Mas precisa passar por esse processo que vai até o novo nascimento. E Jesus, ele veio aqui para a Terra, ele se fez carne justamente para nos mostrar como se dá esse processo. Ele é o nosso modelo. Basta que a gente mantenha os olhos nele, certo? E siga em frente, tá? Nós precisamos reconhecer o Pai, reconhecer o Filho e seguir com os olhos em Jesus, porque Ele vai nos mostrar o caminho. Ele é a verdadeira água que vai nos limpar e fazer a gente voltar para o jardim, certo? Então, eu queria, antes de começar, falar também um pouco de mim. Por quê? Porque eu tive que passar por esse processo também, tá? Eu vinha da religião, né, de uma determinada denominação, né? Eu fazia parte dessa denominação. Eu era cristã fiel, eu frequentava os cultos, eu de verdade trabalhava na obra do Senhor, na igreja, sabe? Eu tinha um cargo na igreja, tá? Só que a minha vida, ela continuava cheia de problemas, né? E eu não conseguia entender o porquê que isso acontecia. Porque afinal de contas, né? Eu já tinha aceitado Jesus, porque foi assim que foi me ensinado, né? Na igreja, eu já tinha aceitado Jesus. Eu já estava lá dentro, eu já era membro, eu não só ia lá para assistir os cultos, mas eu já fazia parte da obra da igreja, né? Eu já ensinava nas escolas bíblicas, né? Eu já era líder de grupo, só que a minha vida continuava a mesma. Nada mudava, né? Eu ensinava sobre a palavra de Deus, mas parece que na verdade a palavra de Deus ela não surtia efeito sobre a minha vida, sabe? Eu vivia, na verdade, cheia de problemas. Era vida financeira, era vida sentimental, a minha saúde, porque eu passei por muito tempo doente, certo? E ninguém descobria a causa da doença. Eu ia a médicos, né? Eu fazia exames e ninguém descobria o que era que eu tinha, mas eu era uma pessoa que vivia cheia de dores o tempo inteiro. E mesmo assim eu não deixava de fazer a obra do Senhor. Eu estava ali firme, mesmo sentindo dor, tomava remédios, me enchia de remédios, mas sempre estava presente na obra, certo? E só que a minha vida não mudava, né? Eu não via Deus, na verdade, na minha vida. E eu me questionava muito sobre isso, né? Até que teve um momento em que essas coisas começaram a brotar muito forte dentro do meu coração. Eu comecei a me indignar muito com essa situação, sabe? Porque eu ia para a igreja, eu ia para os cultos, eu assistia os cultos, mas quando eu chegava em casa, a minha vida continuava a mesma coisa, sabe? Eu tava uma pessoa sem forma e vazia. Pense, eu me olhava no espelho e quando eu me olhava no espelho, sabe? Eu não me enxergava, eu não sabia quem eu era, sabe? Eu me achava feia, eu me via uma pessoa totalmente destruída, certo? E não é normal, você tá lá na igreja, você tá adorando a Deus, você tá fazendo a obra do Senhor ativamente, tá? Você tá ministrando pessoas, né? Você tá cuidando, e olha que eu cuidava do departamento de novos convertidos, pessoas que estavam entrando na igreja, mas na verdade, na minha vida, eu não via a ação de Deus na minha vida, né? E isso começou a me indignar, porque eu saía do culto e ia pra casa e vinha tristeza, vinha angústia, né? Vinha as dores, vinha problemas, então na verdade eu não tinha vida, certo? E eu comecei a me questionar sobre essas coisas, né? Até o dia que eu, em oração, conversando com o Senhor, na época eu ainda não o chamava de pai, porque eu não o reconhecia como pai, tá? Então eu conversando com ele, então eu disse para ele, né? Esse daqui é o evangelho que o Senhor tem para mim. Né? Eu sempre ouvi que o evangelho do Senhor salva, liberta, cura, transforma, né? Eu sempre ouvi pregar nas igrejas que Jesus ele veio para
para a terra em forma de carne para nos salvar, e ele levou sobre si todas as enfermidades, né, todos os nossos pecados, mas eu continuo doente. Eu já sirvo o Senhor há anos, mas eu continuo doente. Ele não levou a minha enfermidade. Tem alguma coisa errada, porque na minha vida não tem sinal de vida, na verdade. Aquilo que eu achava que é vida é morte. Eu tô que nem uma morta-viva, sobrevivendo aos poucos. E tô falando de Jesus, eu tô falando que existe vida, que existe salvação em Jesus, e eu tô nessa situação, tem alguma coisa errada. E eu comecei a me indignar com isso, e comecei a orar e a buscar ao Senhor. Eu preciso saber quem o Senhor é, eu preciso saber, eu preciso que o Senhor se revele para mim, eu preciso que o seu evangelho de verdade, se isso é de verdade, se cumpra na minha vida. Eu preciso te conhecer, tá? E eu não vou descansar enquanto isso não acontecer, né? Ao invés de eu me afastar de Deus, de eu largar a igreja, de eu largar as minhas funções lá, de eu virar as costas para Deus e não querer saber dele, tá? Eu fiz o contrário. Eu mergulhei, porque eu disse, não, se esse Deus existe, ele vai ter que se revelar para mim, sabe? Se é de verdade as coisas que eu vejo aqui na Bíblia, as coisas que eu vejo que saem da boca de Jesus, vai ter que acontecer. Na minha vida vai ter que acontecer. Então, isso começou a mover todas as coisas, né? Eu comecei a perceber o Pai falando comigo, né? Engraçado que hoje eu percebo que o Pai sempre falou comigo. Eu é que não percebia. Por quê? Por causa da sujeira da minha alma, sabe? Por causa dos pecados. Eu não conseguia, eu não entendia sobre relacionamento com o Pai, eu não conseguia perceber Ele falando comigo. Porque, na verdade, o Pai, Ele sempre está conosco. Você vê lá no cenário de Gênesis, o Espírito do Senhor estava sobre as águas. Ele sempre está vendo tudo, Ele sempre está ao nosso redor, Ele sempre está sobre o seu povo, tá? Mas a gente é que não percebe. Por quê? Porque estamos mergulhados nos nossos problemas, estamos mergulhados na nossa vida terrena, né? Então a gente não consegue percebê-lo. Você vê que está escrito lá em Jó, ora Deus fala de um jeito, fala de outro, embora o ser humano ele não perceba. Então hoje eu percebo que o Pai já falava comigo muitas vezes e eu é que na verdade não estava percebendo. Mas quando eu me indignei com a situação que eu vivia, e eu decidi realmente que eu iria encontrar com ele, que eu iria mergulhar nele, que eu queria descobrir se de verdade tudo isso que tá aqui, ó, é verdade, tá? Então aquilo virou uma chave dentro de mim. E eu comecei a perceber o Senhor falando comigo, né? E ele começou a me pedir para mergulhar na Bíblia, para começar a me envolver com ele, certo? Começou a me dar ministrações para assistir de homens preciosos de Deus, sabe? Começou a me convidar a estar com ele, a passar tempo com ele, a gastar, né? A investir naquilo que é verdadeiro pão, né? Então as coisas começaram a acontecer. Primeiro, eu saí do trabalho, né? E depois eu entendi que foi ele quem me tirou do trabalho. Depois, à medida que eu fui mergulhando nele, ele começou a abrir meus olhos para eu ver muitas coisas erradas dentro da congregação que eu estava, tá? Da denominação que eu participava. A sujeira das pessoas começou a brotar para fora, eu comecei a ver muita coisa errada e aquilo tudo começou a me incomodar, certo? Então, depois eu recebi um convite dele para sair também e ficar somente com ele. E foi aí que eu decidi mergulhar nele. Nesse momento eu ainda estava cheia de dores, eu ainda estava doente, mas eu precisava descobrir a verdade, eu precisava mergulhar em Jesus. E isso me impulsionou a entrar no processo. Então, entrei no processo, o Pai começou a se revelar para mim, Jesus começou a se revelar para mim, né? Ele começou a me dar instruções, porque durante o processo o Pai está com você o tempo todo te dando instruções de como fazer. E todas as coisas começaram a ser reveladas. Ele começou a mostrar para mim o plano de Satanás para destruir as pessoas neste mundo. Começou a mostrar para mim o que está por trás do reino das trevas. Começou a mostrar para mim que existem dois reinos, como eu disse a vocês na live, né? O reino de Deus, o reino da luz e o reino das trevas. Existe, isso é fato, tá? Ele mostrou para mim que existe uma batalha espiritual, né? Pela minha mente,
né, pela minha alma. Eu falei para vocês no outro vídeo que alma, mente e coração, na Bíblia é a mesma coisa. Então existe uma batalha entre o reino das trevas e o reino da luz pelo controle da tua mente, para ter a tua alma, entendeu? E da mesma forma que Satanás ele não mede esforços para conseguir ganhar a tua alma, tá? Papai também, através dos seus ministros, também faz de tudo para nos trazer para o reino da luz, entendeu? Então, assim, o pai começou a me revelar todas essas coisas, a me ensinar sobre o processo. Eu não entendia nada de início, mas eu decidi mergulhar nele para que ele me explicasse todas as coisas, tá? Eu decidi confiar. E ele começou a me mostrar tudo, certo? E eu comecei a passar por esse processo. Até o dia, né, o último dia do processo, como eu falei também a vocês lá, em que eu morri, e a gente está falando de morte espiritual, tá, gente? Jesus deixou bem claro lá em João 3, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Não pode um nascido da carne se tornar um filho de Deus, um espírito. Tá? O meu homem carnal ele precisa morrer para dar lugar ao homem espiritual. Não existe comunhão entre o reino das trevas e o reino da luz. Entre a carne e o espírito, eles militam entre si. A carne ela não se converte. Então é necessário que esse homem carnal morra para que nasça de novo. É esse novo nascimento que a gente vai tratar. Certo? Por quê? Porque, na verdade, a maioria das pessoas, dos homens e mulheres de Deus que estão nas igrejas, até aqueles que estão lá ministrando, eles não sabem como funciona o processo. Eles não sabem como fazer, tá? E o próprio inimigo trata de distorcer as coisas dentro dos templos para que a pessoa não consiga enxergar a verdade, tá? Então, passei pelo meu processo, morri, nasci de novo, o pai se revelou para mim como pai. Eu até quero dizer a vocês que essa linguagem que eu uso de chamá-lo de papai é uma escolha dele, tá? Porque hoje eu sou filha dele, tá? Hoje eu sei quem é o pai, ele é meu pai, tá? Eu sei quem eu sou filha dele e eu sei qual é o meu propósito. Eu vim aqui para ensinar as pessoas a passar pelo processo, a nascer de novo e a entrar no reino de Deus. Certo? Esse é o meu propósito. Então, conversando com ele uma vez, eu disse: pai, como o senhor gostaria de ser chamado? O senhor quer que eu lhe chame de pai? Ele disse: não, minha filha, eu quero que você me chame de papai. É assim que eu gosto de ser chamado. Então, é assim que eu o chamo e que eu me refiro a Deus, tá? Então, assim, hoje, quando eu digo papai, é porque de verdade eu reconheço, isso é uma verdade pra mim, ele é meu pai. Eu não falo pai da boca pra fora, tá? Hoje eu reconheço quem cuida de mim. Existe um ser maior que me ama profundamente, que não vive sem mim mais, sabe? Nós nos tornamos um, eu sou filha dele, ele me ama, ele cuida de mim, eu não tenho falta de absolutamente nada. Eu acordo de manhã, quando eu dou bom dia, ele está, o dia todo ele está. Existe uma fluência, não tem mais interrupção, é conexão total, tá? Não demora, eu falo as coisas para ele, ele me responde, porque nós nos tornamos um. Então hoje eu falo de boca cheia, ele é meu papai. Então vocês vão ver eu chamando ele sempre de papai. E tudo que ele quer é que a humanidade o reconheça como pai e não como Deus. Ele é nosso Deus, ele é o Criador, ele é Senhor, mas a identidade desse ser que nos ama e é desesperado por cada um de nós é pai. Foi isso que Jesus fez. Quando Jesus veio para aqui, ele veio revelar a identidade de pai, ele veio revelar a identidade de filho e o relacionamento com o pai. E como é que faz, qual é o processo, tudo que você tem que fazer para nascer de novo e adentrar o reino de Deus. Quando eu falar para vocês a respeito de reino de Deus, jardim do Éden, o céu, é tudo a mesma coisa. São só linguagens diferentes, tá? Da mesma forma como vocês não vão ver eu falar sobre inferno, porque a palavra inferno, ela não existe, tá?
O certo é falar Seol, que é o lugar dos mortos, tá? Lugar de sepultura. Então você não vai ouvir falar a respeito de inferno, certo? Então, gente, como eu falei pra vocês, depois dessa live, né, que eu fiz com a nossa mana, então papai disse pra mim que chegou a hora de iniciar, né, esses vídeos. Chegou a hora de abrir o canal, e o nome do meu canal não poderia ser outro a não ser Voltando ao Jardim, né? Então, iniciar essa série de vídeos, né? E aquele bom depósito que ele colocou dentro de mim durante todo esse tempo, chegou a hora de derramar sobre vocês e ensinar vocês a voltar ao início de todas as coisas. É para isso que eu estou aqui, certo? E eu quero, na verdade, começar pedindo a vocês para ir lá em Isaías, no livro de Isaías, Isaías 61. A gente vai usar muito a Bíblia, tá, gente? Eu gosto muito, muito, muito da Bíblia. Isaías 61. Olha o que está dizendo aqui nesse texto maravilhoso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de tristeza, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Reedificarão as suas ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração, né? Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, na sua glória vos gloriareis. Em lugar da sua vergonha terão dupla honra. Em lugar da humilhação exultarão na sua herança. Pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Né? Então aqui o Jesus está falando, né? Esse Isaías 61, ele está falando sobre Jesus, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, né? E isso aqui, como ele era um profeta messiânico, ele já estava falando características de Jesus. E não só de Jesus, mas do Filho de Deus, né? O que é que o Filho de Deus veio fazer? Não é verdade? E lá em Lucas, se você for lá em Lucas 4, você vê que lá na sinagoga, quando Jesus chegou na sinagoga, que estavam lá, né, falando sobre a Torá, né, na sinagoga. E lá na sinagoga, em Lucas 4, Jesus, né, ele pega, ele se levanta no meio da multidão que está ouvindo a ministração, né, e aí foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, ele achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, né? Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que acabaste de ouvir, né? Acabou de chegar o Filho de Deus, aquele que veio para libertar os oprimidos, né? Para dar vista aos cegos, né? Para libertar os oprimidos do diabo. Então você percebe, só um momento, que Jesus, ele não veio aqui somente para morrer pelo Pai
e trazer reconciliação, né, de nós com o Pai, né? Ele não veio aqui somente para morrer por causa disso, para nos salvar, mas ele veio aqui também para libertar, para nos libertar do cativeiro do maligno, certo? Nos livrar do pecado, tá? E como eu falei para vocês, o Pai começou a me falar sobre as estratégias de Satanás, como é que Satanás age aqui nesse mundo. Afinal de contas, este mundo ele é do maligno, tá escrito, tá? E um dos assuntos que muitas vezes não é abordado na igreja é a questão das regiões de cativeiro, lugar de cativeiro, onde a nossa alma ela é aprisionada, certo? Isso existe, isso é fato. Essa é a forma como Satanás trabalha para nos destruir, né? Jesus ele veio para trazer liberdade em todas as áreas da nossa vida, né? Ele veio para invadir o reino das trevas, para nos libertar, para nos tirar desse lugar de cativeiro, tá? E ele é luz, ele veio para iluminar as trevas, certo? Então esse processo inclui você ser liberto dessas regiões de cativeiro, tá? Porque assim, por conta do pecado, nós somos mergulhados na escuridão. E agora o maligno é que impera na vida da maioria das pessoas, tá? O que eu vou falar aqui é para toda a humanidade, né? Porém, a gente sabe que o alvo de Satanás são os cristãos, são aqueles, né, que seguem Jesus. Esse é o alvo, né? São os cristãos, é a igreja do Senhor, né? E muitos cristãos, ele é cristão fiel, sabe? Ele se dedica a Deus, ele busca a Deus, é um servo fiel, como muitos dizem aí, né? Mas eles continuam presos em cativeiros, a sua vida não vai, a sua vida não anda, né? Existem lugares de dores onde eles ficaram presos, né? E eles não conseguem escapar disso. A religião não tem esse poder. O único que pode libertar é Jesus, somente ele liberta. E o cativeiro é algo que faz parte da vida humana aqui na Terra, entendeu? Então, como é que Satanás faz? Como é que ele age,